Falar agora aqui da apresentação do Jorginho, ontem no Flamengo. A gente vai ver um resumo das declarações do novo treinador rubro-negro e depois discutiremos um pouco mais sobre o assunto. Eu acho que os 4 anos de seleção brasileira, a experiência melhorou, com certeza foi uma experiência maravilhosa. Hoje estou muito mais maduro do que na época de América, na época de Figueirense, na época de Goiás e até mesmo da seleção brasileira. Eu creio que tudo isso foi um aprendizado para que eu chegasse hoje muito bem preparado para assumir o Flamengo. Um momento assim de transição do Flamengo. A gente está vendo um momento de investir nos jovens, investir nas categorias de base, a diretoria com os pés no chão, realmente assim, vendo o quanto é importante você pagar em dia, mesmo que seja menos, mas você pagar em dia. Então é uma filosofia de trabalho que nós tivemos essa experiência com um nível muito mais baixo, por exemplo, no Figueirense, também no América, mas era pago em dia, isso era muito legal. Nenhuma equipe consegue sobreviver só com jovens, nenhuma equipe consegue sobreviver só com jogadores experientes, jogadores acima de 30 anos. A gente precisa ter uma mescla desses jogadores para que a gente encontre o equilíbrio necessário para a equipe. Bom, a explicação oficial do Flamengo, Sidney Garamboni, é que ele não quer gastar tanto com o técnico neste momento, né? O Flamengo, assim como vários clubes brasileiros, compromete boa parte da sua receita no futebol com salário de treinador. Como é que você viu essa mudança nos rumos da comissão técnica no Flamengo? Do ponto de vista financeiro é compreensível. A única coisa que eu me preocupei um pouco é que eu não sei se o Flamengo anunciar que não conseguiria, né, ou fez as contas, pagar o Dorival, você já mostra ao mercado o seguinte, quem quer que venha, não vem para ganhar muito. Entendeu? Então, assim, nesse mundo do futebol que é cheio de vaidade... Um salário de 250 mil reais é um belo salário. Pois é, não, exatamente, um pouquinho mais do que eu ganho. Então, tudo bem. Só um pouco. Mas... E é todo mês, não é só mês, né? Mas o que eu acho, assim, no mundo do futebol, que trabalha com valores malucos e totalmente fora do real, e por causa disso mesmo a vaidade, né, extrapola, você já dizer que não consegui pagar, então vamos buscar um menor... Eu acho que é um pouquinho de anti-marketing. Agora, a gente acompanha o trabalho de Jorginho, claro que foi um trabalho junto com o Dunga, então assim, a seleção tinha uma cara, na época que eles dirigiram. O próprio Figueirense, né? Eu tenho a impressão que vai ser um Flamengo meio Figueirense, que tinha o Wellington Nem e o Júlio César ali na frente, trocando posição e tal. Acho que ele vai conseguir fazer isso talvez com o Hernani e com o Rafinha. É uma esperança, eu acho que é uma esperança, dentro dos nomes que tem aí, foi uma boa escolha, tem identificação. Agora, está começando tudo de novo, né? O Flamengo tem essa mania de, no meio do ano, recomeçar. O Flamengo está recomeçando sempre. Então, como é que vai terminar se não consegue começar, né? Ô, Fã, como é que você encara essa questão que é muito típica aqui do nosso futebol? A cada dia tem uma demissão de treinador no Brasil. E a cada dia mesmo, porque nós estamos em março e mais de 100 treinadores já foram demitidos no futebol brasileiro. Eu acho que é frequente demais. Olha... Você acha folclórico, você acha engraçado? O que você acha disso? Mas, olha só, no ano passado, no final do ano passado, quando a gente mostrou aquele artigo que eu disse que na temporada passada foi melhor, porque o maior número de técnicos do Brasileirão ficou. Mas agora eu acho que a situação voltou para o que era, né? E uma atitude, um pensamento mais maturo por parte das diretorias dos clubes aqui no Brasil vai significar um desenvolvimento do futebol brasileiro em comparação com as ligas da Europa. Eu acho que o custo de trocar os técnicos aqui ainda é muito baixo. Por exemplo, na área econômica, por que agora o Brasil tem uma taxa de desemprego recorde na história, enquanto tem só um pepinho de 0,9%? O crescimento do PIB? O pepinho, né? O pepinho. Uma das razões é que os donos têm medo de demitir os empregados por causa do elevado custo. Então, nesse caso, se a diretoria de um clube ver um elevado custo
de ter um novo técnico, vai pensar a duas vezes. comparação que fez o Fan Wang é interessante. Ele está dizendo o seguinte: apesar do baixo crescimento do PIB brasileiro, e aí a oposição ao governo chama de PIBinho, uma forma jocosa de se referir, o Brasil tem uma taxa de desemprego recorde, positivamente recorde na história. E aí ele diz que porque se demite pouco, na opinião dele, porque é caro demitir. Então ele acha que é muito fácil para os clubes brasileiros demitir treinador. Eu discordo de você. Está supondo que os clubes agem de maneira responsável. Não é verdade. Eles se endividam para demitir treinadores. Sim. O seu raciocínio é lógico, mas na verdade os clubes têm cometido verdadeiras loucuras para demitir treinadores. Às vezes eles pagam 4 salários de técnico ao mesmo tempo. O seu raciocínio tem lógica se vivêssemos no futebol com medidas lógicas. Não é o caso. Goiás, por exemplo, a gente teve 8 demissões em 6 equipes do Campeonato Goiano, ou seja, mais de uma demissão por time. E o Diário Catarinense de hoje destaca a dança dos técnicos no futebol do estado. Com a demissão do Arthur Neto do Joinville na manhã de ontem, o futebol catarinense chegou à marca de 7 trocas de técnicos em 10 times, após 11 rodadas. Os únicos que não caíram ainda foram o Gilmar Dalpozo, da Chapecoense, time que venceu o primeiro turno e tem 75% de aproveitamento, o Adilson Batista no Figueirense e o Mauro Ovelha, que é o técnico do Atlético de Ibirama. Os únicos 3 que você vê ali na caricatura que ainda não caíram.